Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Rodrigues, sou advogado, atuo na área trabalhista e hoje quero falar com vocês sobre processo do trabalho, de maneira mais específica sobre recurso de revista, o que seria, o seu cabimento e até mesmo o prazo de interposição. Pois bem, o recurso de revista é um recurso de caráter extraordinário, admitido contra os acórdãos proferidos no recurso ordinário e no agravo de petição, ou seja, o recurso de revista é admitido em duas hipóteses. Até mesmo na fase de execução já adianta o assunto, porém, em regra, o recurso de revista, para ser admitível, ele tem que iniciar na vara do trabalho. Por exemplo, a sentença, o processo foi distribuído na vara do trabalho. Ao final de toda uma instrução processual, terá uma sentença. Dessa sentença, cabe um recurso, que é o recurso ordinário. O recurso ordinário será direcionado ao TRT. O TRT, analisando este recurso, vai proferir um acórdão. Então, deste acórdão, logo a seguir eu vou falar as hipóteses de cabimento, cabe um recurso de revista direcionado para o TST. Então, retornando à introdução básica do recurso de revista, o que eu posso dizer para vocês é, o recurso de revista é um recurso de caráter extraordinário. Ele é admitido contra os acordos proferidos em sede de recurso ordinário e agravo de petição. Ele tem por objetivo unificar a jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, nada mais é que a intenção do legislador a dispor sobre o recurso de revista, a intenção dele é unificar, padronizar o entendimento relacionado a alguma respectiva matéria no aspecto do tribunal. Em fase de recurso de revista não é possível a reanálise de fatos, é um recurso extremamente técnico, analisa tão somente questão de direito. A previsão legal do recurso de revista na CLT está exposta no artigo 896 caput da CLT. Porém, antes de adentrar no mérito da questão, faço uma pergunta para você que está me assistindo. Em sede de recurso de revista, permite o direito do jus postulante? Você deve estar me perguntando, professor, o que seria esse tal de jus postulante? Para você que ainda não tem esse conhecimento, é algo bem simples. O jus postulante das partes nada mais é que o direito seja ou reclamante ou a reclamada de interpor uma ação sem o auxílio, sem a interferência de um advogado. Porém, esse direito do reclamante ou da reclamada, seja quem for, ele tem limitado. Conforme o entendimento consolidado na súmula 425 e uma novidade que está disposta no artigo 85b da CLT, o jus postulante das partes ele é limitado, de acordo com a súmula, a ação rescisória, a ação cautelar, mandado de segurança e os recursos direcionados para o Tribunal Superior do Trabalho, que no caso em questão seria o recurso de revista. E no aspecto da CLT, o jus postulante é vedado quando tem que fazer a homologação do acordo extrajudicial, aquele acordo que está na moda agora, que o pessoal está tentando implementar. Então, de maneira consensa, o recurso de revista não admite o direito do jus postulante das partes. Seguindo adiante, de olho na tela, o que eu posso falar para vocês é artigo 896 da CLT. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual. Percebe-se que o caput do artigo colabora com aquele entendimento que eu apresentei para vocês anteriormente, ou seja, o recurso de revista, para ser proposto um recurso de revista, necessariamente o processo tem que ter iniciado na vara do trabalho, ou seja, é um dissídio individual. O reclamante propôs a reclamação trabalhista, ao final de toda uma instrução processual teve uma sentença e dessa sentença, ou o reclamante ou a reclamada, seja quem for, interpôs um recurso ordinário, direcionado a quem? Ao TRT. O TRT, por meio de um acordo, proferiu um julgamento. Se houver cabimento, será possível interpor um recurso de revista, que será direcionado ao juiz presidente do tribunal, do TRT regional, e que esse aí irá encaminhar para o TST. Pois bem, quais seriam as hipóteses de cabimento do recurso de revista? De olho na tela, por gentileza. O recurso de revista ele é admissível no rito ordinário, no rito sumaríssimo e também na fase de execução. Porém, no rito ordinário, tem um rol taxativo de sua admissibilidade. O rol taxativo que eu estou mencionando está expresso nas alíneas A, B e C do artigo 896 da CLT. Porém, de maneira bem sucinta, eu vou falar para vocês quais são as hipóteses de cabimento. A primeira hipótese que eu trago para vocês, que está expressa aí na tela, é quando o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho afrontar a Constituição Federal, ou seja, a decisão tomada pelo TRT regional contradiz aquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Outra hipótese possível para o recurso de revista faz menção quando o próprio acordo proferido pelo TRT
contrariar súmula do TST e súmula vinculante do STF ou até mesmo OJ do TST. A outra possibilidade de recurso de revista seria contra o acórdão do TRT contrariar, ou melhor dizendo, violar a lei federal. Aí você vai me perguntar, Anderson, que lei federal seria essa? A própria CLT. Quando um acordo proferido pelo TRT contradiz, ou melhor dizendo, viola a lei federal, algum regramento específico da CLT, é possível sim a parte interpor um recurso de revista. Esse recurso de revista vai ser direcionado para quem? Só recapitulando, vai ser direcionado para o TST. Então, assim, já no rito sumaríssimo, o filtro do recurso de revista é um filtro mais curto. O recurso de revista no procedimento sumaríssimo, que é aqueles cujas ações chegam até 40 salários mínimos, o procedimento para interposição do recurso de revista também decorre de quando o acórdão do TRT afrontar a Constituição Federal. No rito sumaríssimo também é possível a interposição de recurso quando o acórdão contrariar a súmula do TST e súmula vinculante do STF. A divergência entre, ou melhor dizendo, a diferença entre o sumário e o procedimento sumaríssimo e o rito ordinário é que no procedimento sumaríssimo não cabe recurso de revista por divergência à OJ do TST. Esse entendimento está exarado na súmula 442 do TST. Ok? Já na fase de execução, é sim admissível o recurso de revista, porém, é somente possível quando ocorrer afronta à Constituição Federal. Seguindo adiante, volta aqui para mim. Então, apenas recapitulando, pessoal, o recurso de revista é um recurso de caráter extraordinário. Ele será direcionado para o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, para você novamente recapitular o entendimento. A parte interpôs um processo na vara do trabalho. Esse processo, ao final, teve uma sentença. Essa sentença foi rebatida por meio de um recurso ordinário. E lá, no TRT, foi proferido um acordo. Esse acordo, ele viola o entendimento que está consolidado na Constituição Federal, na CLT ou até mesmo uma súmula, seja do TST ou uma súmula vinculante do STF. Então, na hipótese, observando o cabimento legal que está disposto no artigo 896 e seguintes da CLT, a parte pode interpor um recurso de revista. Porém, o recurso de revista ele possui alguns pressupostos específicos. Joga na tela, por gentileza, para você saber. Os pressupostos específicos do recurso de revista seria o pré-questionamento da matéria. A matéria será pré-questionada quando a parte atacar no recurso ordinário, ou melhor dizendo, quando o acórdão proferido pelo TRT pré-questionar a matéria. Suponhamos que o acórdão proferido não debateu essa matéria. Então, é necessário que você, como advogado, interponha um embargo de declaração com fins extremamente de pré-questionamento. Ou seja, se o acórdão proferido pelo TRT não trouxer o debate da matéria que você precisa, tem que ser de maneira clara. Você pode opor os embargos de declaração com o intuito de forçar o tribunal a pré-questionar a matéria que você está falando. Ou seja, o pré-questionamento é um pressuposto do recurso de revista. A matéria estará pré-questionada quando houver sido tratado no acordo impugnado. Na eventual possibilidade do TRT não se pronunciar, cabe à parte interessada impugnar por meio de embargo de declaração. A questão da transcendência, ela está devidamente consolidada no artigo 896-A da CLT. Volta para mim aqui. Então, é necessário ter o entendimento que, além das condições das hipóteses de acabamento que eu falei anteriormente, o recurso de revista, para ele ter admissibilidade, é necessário observar o pré-questionamento e a transcendência. A matéria estará pré-questionada quando o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho debater esse assunto. Se o acórdão não debater, a parte interessada deve interpor um embargo de declaração. E referente à transcendência da matéria, o que eu posso dizer para vocês é sugerir a leitura do artigo 896-A, parágrafo 1º da CLT. Coloca na tela. O parágrafo 1º desse respectivo artigo indica que são indicadores de transcendência, entre outros, ou seja, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. São indicadores de transcendência, entre outros, transcendência econômica, o elevado valor da causa, política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho, social, a postulação por reclamante e recorrente de direito social e constitucionalmente assegurado, e jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Então, de maneira exemplificativa, a CLT, por meio do artigo 896, parágrafo 1º, estabelece quais são os indicadores de transcendência. Volta para mim.
Então, de maneira clara, você consegue ter um entendimento que, para o recurso de revista ser admissível, ser admitido, lá no TST é necessário ter o pré-questionamento da matéria, lá feito anteriormente em sede do TRT, e também oferecer transcendência. Aí você fala, professor, eu não tive meu recurso de revista acolhido pelo TRT, porque, querendo ou não, é diferente essa fase. O processo, lá na fase do recurso ordinário, a sua peça de interposição foi direcionada ao juízo da vara do trabalho pedindo a remessa para o TRT. Agora é um pouco diferente. O seu recurso de revista, ele vai ser direcionado ao desembargador presidente do Tribunal Regional da sua região. Ou seja, é o presidente do tribunal, do TRT da sua região, que vai fazer a análise de admissibilidade do seu recurso. Ele é limitado a observar tão somente as questões que fazem parte aos critérios objetivos e subjetivos do recurso. Ele não tem competência para analisar nada relacionado à transcendência da matéria. Se porventura ele negar seguimento, cabe um agravo de instrumento para o TST, o qual irá analisar. Joga na tela, por favor. Deixa eu só verificar se esse é o fluxograma. Isso. Esse fluxograma que está na sua tela faz menção à leitura dos artigos 896-A da CLT, parágrafo 2º e 4º da CLT. Ou seja, o processo ele estava no TRT. O TRT recebeu o seu recurso de revista e ele pode encaminhar ao TST por meio do relator. O relator, conhecendo os pressupostos referentes à transcendência e o pré-questionamento, leva o processo para a turma e, ao final, será proferido um julgamento. Se, porventura, o TRT encaminha o recurso para o TST e o TST não conhece a transcendência da matéria que foi ofertada, cabe um agravo para o colegiado, o qual irá analisar toda a questão que você está dissertando o seu recurso. Em sede de agravo de instrumento lá no TST, o advogado, ou seja, você, doutor, você vai ter direito a fazer a sustentação oral em 5 minutos, defendendo a sua tese que você apresentou no recurso de revista. Se reformar a decisão, cabe então, se porventura o colegiado aceitar o seu agravo de petição, segue o processo normalmente. Se porventura não acolher o seu agravo de petição, tal matéria, tal decisão torna-se irrecorrível do âmbito do tribunal. Volta para mim. Então, pessoal, basicamente, os pressupostos legais do recurso de revista foi esse que eu te passei. Porém, antes de encerrar, eu preciso falar com vocês também referente à questão do prazo. Você deve estar me perguntando, o Anderson, qual seria o prazo do recurso de revista? É um prazo de 15 dias? Porque ele tem um caráter extraordinário? Não. Assim como todo recurso que está expresso na CLT, lembrando que o recurso de revista só tem previsão no direito do trabalho, a melhor matéria, a melhor área para atuar. Somente nessa área que tem essa previsão. As demais ramos do direito não tem previsão do recurso de revista. Então, o prazo legal para interposição do recurso de revista é um prazo de 8 dias úteis, assim como o prazo do RO e dos demais recursos de natureza trabalhista. Então, para a gente concluir, joga na tela para a gente fazer um resumo do balanço que nós falamos hoje. Então, o recurso de revista somente será cabível quando a questão for exclusivamente de direito, conforme disposto na súmula 126 do TST, ou seja, não cabe reexame da matéria, somente questão de direito. O recorrente estiver diante de uma das hipóteses específicas do cabimento do recurso de revista, aquilo que eu falei anteriormente. A matéria deve ser pré-questionada e também deve oferecer transcendência de natureza econômica, política, social e jurídica. O recurso ele é direcionado ao presidente do TRT, o qual faz o juízo de admissibilidade limitado à análise dos pressupostos objetivos e subjetivos. Se porventura o presidente do TRT negar seguimento ao seu recurso, o que você pode fazer como advogado? Interpor um agravo de instrumento para fazer o recurso subir. O efeito do recurso de revista é meramente devolutivo, ou seja, se a parte tiver interesse, ela já pode interpor a execução provisória da sentença. Se for denegado seguimento ao recurso de revista pelo relator, ou seja, o processo já estava no TST e foi denegado seguimento, cabe agravo de instrumento para o colegiado. Se o colegiado manter o voto do relator, ou seja, negando o seguimento do recurso de revista, será lavrado um acordo que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. O prazo para interposição do recurso, conforme dito anteriormente, é de 8 dias. E em sede de recurso de revista não cabe o direito ao jus postulante. Volta para mim.
Então, pessoal, de maneira bem simples, sem adentrar muito ao mérito da questão, até mesmo porque o nosso tempo é limitado, eu passei para vocês algumas informações pertinentes ao recurso de revista, especialmente para você que está se preparando para a primeira fase da OAB e para você que já está na segunda fase, que logo logo vai fazer o modelo de recurso de revista na sala de aula. Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês referente a toda essa questão da matéria. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Obrigado.